Então abra vossas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 12, ao partir do versículo 43. Vamos começar falando da Páscoa e da ceia. Hoje nós não comemoramos a Páscoa. A Páscoa era para os judeus. Porque a ceia, a Páscoa foi substituída para a ceia. Que a primeira noite da Páscoa era uma noite do Senhor, que devia ser observada minuciosamente. Assim como a ceia hoje, ela deve ser observada minuciosamente, observada com atenção, porque que nós estamos celebrando a ceia. Então, mas a última noite da Páscoa, em que Cristo foi traído por Judas, e em que a primeira Páscoa, com o resto das instituições cerimoniosas, todas as coisas foi abolida quando Cristo foi traído, quando Cristo foi crucificado. Então elas foram substituídas, superadas pela ceia. Era uma noite do Senhor muito mais para ser observada. Quando um jugo mais pesado que o do Egito foi quebrado e tirado de sua nuca, eles comemoraram a Páscoa. Êxodo quer dizer saída do povo de Israel do Egito. E nós comemoramos a ceia porque nós saímos do mundo. O jugo pesado que nós tínhamos na nuca. O mundo hoje é o Egito para nós, que nós saímos de lá. E ele foi tirado para eles, para uma terra melhor, a terra de Canaã. E nós fomos tirados do mundo, nós estamos indo a direção a Canaã, qual? Celestial. Foi posta diante deles. A primeira Páscoa era uma libertação temporária para ser celebrada em sua geração. E esta, que ocupa a ceia, que ocupa lugares, foi suplantada pela Páscoa, foi substituída da Páscoa para a ceia. A ceia, ela é uma redenção eterna que se deve celebrar nos louvores dos santos gloriosos para sempre. Por quê? Quando Jesus instituiu a ceia, celebrou a primeira ceia, ele participou. Aí ele disse lá em Mateus capítulo 26, versículo 29, que até aquele dia, ele falou. Então a ceia nós vemos celebrando ela, as igrejas, os cristãos, é para sempre a igreja. A ceia para ser celebrada. Aí fala que ele beba, em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Quando chegar no milênio, nós vamos tomar a ceia pessoalmente com Jesus.
Os discípulos, primeiros discípulos, a primeira igreja, quando foi instituída, Cristo foi fundada em Cristo. Ela participou da ceia com ele presente, mas ele em corpo. Ele em corpo, carne, sangue, porque ele não tinha passado pela cruz ainda. Ele celebrou. E aí depois, no reino milenar, quando nós estivermos reinando com ele, aí vamos celebrar a ceia com ele presente, mas nós, corpo glorificados, e ele também, que ele está no corpo glorificado. Então, no versículo 43 fala: e o Senhor disse mais a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estranho comerá dela, mas todo o servo comprado por dinheiro comerá dela, depois que houveres circuncidado. Versículo 44, igual 45. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Em uma casa se comerá, e não levarás daquela carne fora da casa, e nem se quebrarão ossos. Então, aqui no versículo 43, ele fala assim: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum estranho comerá dela. Por que nenhum estranho comerá dela? E hoje também a ceia. Nenhum estranho vai participar da ceia. Estranho quer dizer que de fora do mundo. Então, porque ela pertencia ao Senhor por compra, comprados com um preço, e os não redimidos, os não salvos, que não têm a salvação de Cristo, o que ele tem feito por eles na cruz, não pode participar dele, sem lhe aceitar como Salvador e como Senhor. Então, para participar da ceia, igreja local, o corpo de Cristo precisa ser batizado, primeiro convertido, batizado no Espírito Santo, nascido de novo, batizado na morte de Cristo, para depois passar pelo batismo da água, para participar da ceia. A ceia nossa é a ceia ultra restrita. A ceia aberta é para todos os evangélicos, e ceia restrita para todos os batistas. E nós é ultra restrita, é assim, fechado. E ele fala no 44: mas todo o servo comprado por dinheiro comerá dela depois que houver circuncidado. Circuncidado quer dizer redimido, liberto, salvo, aceitado a Cristo, comprado por preço de sangue e passado pelo batismo nas águas. Todos, mas eles circuncidavam a carne. E nós hoje, como disse também lá em Deuteronômio, circuncidar o prepulso do vosso coração. A pessoa, para participar de Cristo primeiramente, para ele ter entrada no reino, e para celebrar a ceia, participar da ceia, participar de tudo que Jesus oferece, ele deve ter o coração circuncidado, feito a cirurgia no coração da alma. É como que faz um corte, separa, circuncida, tira todos os pecados, confessa os pecados, e também mais, vida crucificada com Cristo, porque a igreja vive pela vida de Cristo. A igreja somos nós, pedras vivas. Aqui tem vários visitantes que não participa da ceia, só depois que se converter e ser batizado. Mas para
uma vida crucificada com Cristo, primeiro, uma vida crucificada. Morrido, a vida que foi morta com Cristo, morreu com Cristo, morreu para o mundo. Porque a igreja, ela vive pela vida de Cristo. Por que pela vida de Cristo? Porque Cristo vive, Cristo ressuscitou, Cristo está lá na glória, Ele está à destra do Pai. E que é conhecida e exibida na terra. A igreja somos nós, corpo de Cristo. Ela deve ser conhecida na terra, ela deve ser exibida na terra, ela deve ser mostrada na terra. Quando alguém olha por um membro do corpo de Cristo, aonde que ele estiver, ele olha, ele vai lá e vê assim, pelo seu testemunho, pela vida dele, que é uma vida crucificada, ele fala, isso aí é crentes, isso aí é um cristão, outro, isso aí é um evangélico. Não importa o nome que dê, o importante é você ter Cristo no coração, ter o Espírito Santo habitando. Fala como falar, chame como chamar. Então, aonde estiver, então é a vida da igreja, para que a igreja não vai estar as 24 horas junto, reunida. A igreja reúne 5 vezes por semana, não é 5 cultos, 5 por semana? 5 vezes. Mas depois, aonde estiver, ele deve estar afinado com Deus. Ele deve estar em oração. Oração sem cessar é uma vida de oração. Não precisa você estar orando. É uma vida em oração. Que os outros vê. Então ele vê aquele que é um crente. E vive também por meio do poder do Espírito Santo. Se não for pelo Espírito Santo, nós não vivamos. Que o Espírito Santo habita nela. Ele habita na igreja. E ele habita em cada cristão, em cada indivíduo. Então aqui ele diz, e no versículo, ele vive também habitando, o Espírito Santo habitando, e vive pela palavra de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus está dentro dos nossos corações. E no versículo 45, o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Então, aqui, o regulamento da circuncisão formava um grande termo entre o Israel de Deus e todas as nações na face da terra. Quer dizer, a cruz, Jesus Cristo crucificado, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele forma um termo entre a igreja e o mundo. Jesus Cristo habitando em nós, ele faz em nós uma separação, a igreja e o mundo. A igreja não deve ter comunhão com o mundo na vida espiritual. Nós temos uma certa comunhão com as pessoas, com o mundo. Você convive no mundo, você trabalha no mundo. Com as pessoas, o mundo quer dizer as pessoas, convertidas ou não convertidas. Mas nós não podemos participar no pecado deles. A igreja, ela é independente. A igreja não tem nada a ligação com o governo. A igreja é independente. Nós procuramos fazer justiça certinho, mas não deixar que o governo ele toma em nós. Nós não temos partido. A igreja é independente. Então, por isso que ele disse. Então, uma separação espiritual. Uma fé separada. Nós podemos estar todos reunidos assim.
Mas você sabe que a fé não é a mesma. A fé do irmão em Cristo é a mesma. Tudo tem a fé em Jesus Cristo. É isso aí que é importante. Aí ele fala no 46. Em uma casa se comerá, e não levarás daquela carne fora de casa, e nem se quebrarão os ossos. Então aqui quer dizer que a carne do cordeiro não devia ser levada para fora da casa, mas sim consumida dentro da casa. Veja como foi, como sim, ultra restrita é a ceia. A Igreja Batista é ultra restrita. Nós somos ultra restrita, bem fechado. E a salvação é Cristo. Não há salvação fora dele. A salvação é em nosso Senhor Jesus Cristo. Também fala que nem um osso de Cristo foi quebrado na crucificação. O que significa que o verdadeiro corpo de Cristo é um. A igreja forma o corpo de Cristo, é um. E a igreja não deve ser quebrada. A igreja ela não deve ser dividida. O corpo de Cristo não foi quebrado. As vestes dele foi repartida. Mas o corpo não. Não quebrou nenhum osso, tudo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele não foi dividido. Nenhum osso foi quebrado. Não foi, quando eu pegar a ceia, eu vou levar a ceia, eu vou tomar fora, vou levar para casa. A ceia precisa ser tomada tudo junto em comunhão. E tudo prestar atenção ao que fala, comemos em memória de Cristo. Tudo com a mente afinada. E que deve também ter os pecados confessados. Não deve participar da ceia, principalmente este momento, com o pecado sem confessado. E não deixar os pecados para o último dia, para o momento da ceia. Confessa a Deus. Não é por falar, é bom pronunciar, não é por falar. Não adianta falar de boca que perdoa os pecados, que confessa pecado, se dentro não está com ódio, não perdoou. Os cristãos sabem que tem um compromisso sério, primeiramente com Deus e com a igreja dele. O cristão deveria pensar bem, pôr em prioridade, em primeiro lugar da nossa vida, a nossa reunião com Cristo, nessa hora. E pouco está dando valor na palavra de Deus, está dando muito valor nas coisas do mundo. Irmãos, nós não devemos fazer isso. Esta geração atual que está tendo hoje não está que nem os crentes de antigamente. Eles seguiam a Cristo, dá o que vier. Então ele fala aqui no versículo 47, toda a congregação de Israel a celebrará. Como todo Israel devia guardar a Páscoa, do mesmo modo todo cristão, todo crente hoje deve guardar a ceia do Senhor em comemoração. Mas só a ceia? Não, todos cultos. Todos os cultos Jesus está presente. Nós devemos, quando nós não tem aquele momento, ninguém, aquele que está trabalhando neste momento, ele tem um motivo de força maior, quem está doente. Mas deixar da igreja, dos cultos, por coisa vã, por relaxamento, por fraqueza, por desânimo, é pecado.
E o pecado traz consequência e as pessoas não percebem. Quanto mais nós afastamos de Deus, Ele deixa, Ele se afasta. Ele está no mesmo lugar. Deus é Deus. Deus não muda. Nós é que mudamos. Agora, o filho afasta, sai. Ele está aqui. Ele busca outro amparo. Então aqui, ele está vendo que eles observavam bem toda a congregação de Israel toda. A celebrará. E assim toda a congregação, Igreja de Cristo. Aí no versículo 48 ele fala assim: mas se algum estrangeiro peregrinar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, lhe seja circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircuncidado comerá dela. Então ele está dizendo hoje, então eles tinham que circuncidar, podia ser estrangeiro, mas circuncidado. E hoje, o estrangeiro é o gentio, fora. Então, para ele participar, peregrinar conosco, peregrinar, quer dizer, andar conosco, andar com Cristo, precisa circuncidar o coração. Quer dizer, precisa nascer de novo. Necessário. Então a palavra estrangeira aqui se refere aos gentios. Eles poderiam entrar no convênio, quer dizer, na aliança também, mas somente se seguissem o caminho de Deus. Para entrar no convênio, para entrar nos céus, para ir morar com Jesus, para caminhar com Ele aqui na terra, para seguir este caminho, o caminho de Deus, que é Jesus Cristo, Ele é o caminho, para ir com Deus Pai, precisa de um novo nascimento. Então, e o mesmo que era com eles, mesmo hoje na atualidade. Para ser salvos, irmãos e amigos, independente de quem a pessoa possa ser, para ser salvo, independente de tudo, não tem raça, não tem pecado, não existe pecado que Cristo não perdoa. Ele pode ser o maior pecador, ele pode ser o maior assassino, ele pode ser o maior adúltero, mas ele pode ser salvo. Ele tem que confessar a sua fé em Cristo Jesus. Ele precisa professar a fé. Levantar a mão. Eu aceito Jesus. Eu quero seguir Jesus. E hoje, o que precisa os cristãos também, eu quero melhorar a minha vida para mim seguir a Cristo. Não ficar no mundo, fazendo o que no mundo? Procurar o que no mundo? Tomar uma decisão. E também um conselho para os pais. Se os pais não trazer as crianças, quando é pequeno, para a igreja, depois de grande não traz, é difícil. Porque para ser pequeno falar vamos e acabou. Não tem, como disse o pai do irmão Daniel, para levar aqui, como é que ele falava? A boca é minha, não tem boca. Como é que ele falava? A boca é minha. Não tem balanga vez. Como é que é? Eu não entendi. Não tem balanga vez. Não tem. Então, quer dizer, aí depois, não vem, desde pequeno, criança, ensinar as crianças, depois não vem.
Ele sabe que o mundo, os filhos de hoje, as crianças estão crescendo, o mundo vai pegar um mundo muito pior de que o mundo que eu vivi, no que nós vivemos no tempo nosso passado. Que o pai e a mãe podiam dormir sossegados, os filhos se saía para a cidade e voltava. Não era igual hoje. Então, por isso. Então, quer dizer que e aceitar a Cristo e no que Ele tem feito na cruz por nós, em favor da humanidade. Não adianta eu falar, eu aceito a Cristo, mas não aceito a cruz. Tomar parte de carregar a cruz. Se é que é isso, é carregar a cruz, vir na igreja, ou pregar, ou sair e sofrer por ele. Porque hoje ninguém sofre por ele, muito poucos. Tem o sofrimento. Uma mesma lei será para o natural, versículo 59. Uma mesma lei será para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. Então, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o Messias, ele aqui ensina que não tem dois caminhos de salvação. Caminho de salvação só tem um. Existem dois caminhos, um para os céus e outro para o inferno. Não tem três. Tem o caminho estreito, porta estreita, e o caminho espaçoso e porta larga. Em que porta que estamos? Em que porta que o mundo está vivendo agora? Hoje. Então ele disse isso. Só um caminho, que é Cristo, assim como foi sempre e sempre será o verdadeiro caminho. Sempre foi. 50. Assim o fizeram todos os filhos de Israel. Fizeram como ordenou o Senhor a Moisés e Arão. Era a palavra do Senhor. Então, se desobedecê-la, significava morte, condenação. E hoje, a palavra do Senhor é essa. Se obedecer, é salvo. Se não obedecer, continua perdido, porque perdido já está. Só que perdido está, mas ainda tem chance de salvar. Então, versículo 51 para nós pararmos. E aconteceu naquele mesmo dia que tirou o Senhor os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. A palavra exército aqui se refere ao fato de que o povo estava organizado. Exército quer dizer um povo organizado. O exército ele caminha todo junto, ele vai tudo, né? Então nós também devemos fazer que nesse como o povo de Deus vai ter que ser um exército. Vamos reunir, vamos todos, tudo com a mesma fé, tudo com o mesmo propósito, tudo com a mesma busca para servir a Deus. Então, enquanto eles saíram do Egito, significando assim que eles não saíram como um povo qualquer, saiu como um povo chamado por Deus, salvo por Deus e povo de Deus. O Senhor era o capitão, ele não era um povo qualquer, o capitão está na frente, e o capitão tem um indicando que é o capitão da salvação, é Jesus Cristo, ele é o Senhor. Então, e por meio dele possuir o grande poder de libertação do inimigo. E nós, por meio de Jesus, possuímos grande poder. Irmão Paulo, pode ir preparando. Irmão Damião, pode sentar aqui. Então, irmãos, vamos ficar com estas palavras. Saiba bem que se alguém quer confessar, estejam livres para confessar os seus pecados, confessar sua falta e pedir perdão. Amém? Que Deus abençoe a todos.